Loto Fácil, Paulo 48. Essa aqui é a nova planilha V14. Eu fiz eliminei alguns parâmetros, algumas tabelas e acrescentei outras, né? Aquele parâmetro que eu chamo de ABS, que é considerando todos os sorteios, esse eu eliminei. Definitivamente aquilo ali não ajuda em nada, né? De todos os sorteios, sempre vai sortear um pouquinho do mais, um pouquinho do médio, um pouquinho do menos. Não ajuda absolutamente em nada. Tinha uma tabela na versão anterior, essa eu melhorei ela. Essa tabela aqui, olha, que conta quantos números com 6, quantos com 5, e aqui ela está comprimida, está muito reduzida e fica difícil de entender. Então essa aqui eu abri essa planilha aqui. Aqui. Então, agora nós temos uma visão de como estão os números, né? Então a teoria, a estratégia é simples. Se tem 10 números de um tipo, vem 6. Se tem 5, vem 3. É o 60%. É sempre assim. Então aqui ele coloca, aqui ó, com 7 números sempre tem pouco, né? Se tem 2, vem pelo menos um. Esse aqui não veio. Aqui tem 7, 3, 6, 7. 6 vezes 7, 42, deveria ver 4. Aqui veio um a mais, esse aqui não veio. Então, isso aqui não é 100%, né? Você tem essa variação, mais ou menos 60%. Esse mais ou menos, né? Quando você tem um grupo pequeno, 60% de 2 é 1,2. Não tem que ser um ou dois números. E assim por diante. Então aqui você tem, olha, aqui vários números. É óbvio que tem que vir mais aqui, né? Então esse é uma tabela, mais uma tabela para ajudar na escolha. Essa tabela em ordem crescente, que eu mantenho ela, porque é a tabela que serve de orientação, apenas para você encontrar um número aqui, né? Porque do ponto de vista estratégico, essa tabela ela não configura nada, não soma, não classifica. Então os números estão apenas em ordem crescente. E aqui pode vir qualquer coisa. Como são 25, sorteia 60%, geralmente ele é distribuído aqui. Mas não tem nenhuma garantia. Pode agrupar para um lado, agrupar para o outro, fazer essas figuras que as pessoas que trabalham em cima dessa tabela acham que é absurdo, né? Mas não é, aqui não tem classificação aqui, nenhuma. Esta tabelinha aqui, que é nova, ela é uma cópia dessa tabela principal. Só que pegando só a primeira soma, aqui é zero, né? Os números que não foram sorteados, daqui vão subir mais ou menos 6, que são esses aqui, né? No, no sorteio anterior eram 12, 11, os que foram sorteados, 22, 11, 15, eles sobem para cá. 22, 11, 15, 3 e assim sucessivamente. Esses aqui, os que foram sorteados, eles vão subir para cá, né? O 11, o 15, o 3. Então, o 11, o 15, o 3, o que somar 2, eles vão subir para o lado esquerdo da tabela. Então, aqui são esses números aqui, mas sem esse passado aqui. Considerando só o grupinho, né, com 1, com 2, com 3, com 4, para ter uma visão mais objetiva, que aqui confunde.
E também porque eu cheguei à conclusão que o passado, por exemplo, esse aqui, o 25, tem um monte aqui atrás, e esse não tem nenhum. Esse vai ter alguma ascendência sobre esse? Não, o 23 praticamente igual ao 2, o 2 veio, o 23 não veio. Não é por aí, né? O 25 não vai ser sorteado porque tem mais atrás ou vice-versa. Aqui o 19 e o 24 foram sorteados, um não foi. Aqui o 4 que era parecido com o 7 e assim por diante. Existem outros, né, outros parâmetros que vão dizer, que vão definir isso daí. Então aqui é simplesmente isso. Essa linha aqui em cima, essa é uma cópia dessa tabela aqui em cima aqui. Ela reproduz aqui, porque na hora de você escolher, você ter uma visão dessa tabela aqui. Vamos ver essa tabela aqui. Essa tabela é antiga U10, últimos 10 sorteios. Contava os últimos 10 sorteios, qual que foi sorteado, né? Mais e o menos. Aí por uma questão de ficar coerentes, aqui são 8. Sempre trabalho com 8, então aqui eu coloquei 8 também, por uma questão de coerência. Mas eu fiz uma melhoria aqui, que foi você poder observar, considerando desde um sorteio é o óbvio, é o que foi sorteado anterior e o que não foi sorteado, né? Então esse quadro, o ponto verde, significa o número que não foi sorteado. Então aqui a gente pode escolher, nesse botãozinho aqui, os últimos 2, os últimos 3, 4, até 8, os últimos 8 sorteios. E vocês vão observar que os últimos 3 ele tem uma lógica melhor, né? Aqui sempre nós vamos encontrar aqui mais ou menos 4 números desse grupo aqui, 4 que eles têm um pouquinho mais, eles vão cair para esse lado aqui. Veja nesse sorteio 2010, que foi aquele que eu acertei 14 lá na simulação, ele pegou 14 números entre os primeiros 18, né? Então aqui ele conta quantos foram sorteados entre os 15 mais nos últimos 3 sorteios. Ele sempre vai, salvo alguma outra exceção, ele sempre vai sortear mais nos últimos 3 sorteios. À medida que você sobe aqui, ele perde, ele cai, entendeu? Porque os números ficam distribuídos. Quando você pega muitos sorteios anteriores, ele acaba distribuindo por causa do passado, né? Lembra? Então, um número que não estava entre os mais, quando você espalha, ele cai para o outro lado. E você contando apenas 3 sorteios, você tem um agrupamento aqui. Isso também, esse 3 quadrinhos aqui, você escolhe um número, por exemplo, o 21. Você escolhe o número 21, ele vai anotar aqui, vai colorir aqui. E aí você vê qual é a situação dele. Por exemplo, esse 21, ele estava aqui, considerando 8, ele estava aqui em último lugar, mas ele já esteve melhor, né? Então, você vê a condição dele, né? Você escolhe outro também, eu vou botar aqui o 20 e vou botar o 13 ali, só para... Então você tem olha lá, o 20 era um número que estava lá atrás, ele foi sorteado, né? A questão aqui dos últimos 3, nesse caso aqui, ele sorteou 14 entre 18, né?
15, 16, 17, 18. Esse aqui, ó, é mais uma curiosidade. Ele conta os primeiros 20, né? Ele conta, se não tiver nenhum aqui, ele vai marcar vermelho aqui. Acertou 15 em 20, porque agora a Caixa soltou um jogo com 20, que é um absurdo, né? É muito caro. E azul significa que ele acertou 14 em 19, né? Então tem um número só aqui. Vocês correm aqui, aqui tem uma estatística aqui que mostra alguns sorteios com valores ali. Esse aqui, ó, ele acertou 15 em 18. Isso é uma situação atípica, né? Geralmente eles estão distribuídos ali. Esse aqui foi o número que ele repetiu, 11 por 4. Quando ele repete 11, né, vai sair mais número desse lado. Mas a gente considera como padrão repetir 9, né, no máximo entre 8 e 10. Repetir 11 é fora do padrão, fora da média. Quando nós temos mais números aqui, poucos números não do lado de cá, então é óbvio que vem mais número por esse lado aqui, ou vem menos aqui, né? Falhou 1, 2, 3, 4, 5. Vieram apenas 10 desse lado aqui. Então, quando você tem um parâmetro aqui, quando você tem poucos números verdes aqui, os não, né? Então você já tem uma indicação de que você não vai pegar muitos números entre os 18, por exemplo, né? Vamos dar uma... Aqui, ó, ele subiu um número daqui para cá, né? Pegou 12. Considera, quando você espalha todo mundo, ele joga o número para a direita, número que não foi sorteado para a direita. Então, você pode fazer uma consulta considerando 3, 4, 2 não, 2 é muito pouco, olha, 2 você faça a sua, olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6 números não do lado de cá. Então ele pegou até 12 em 18. Entenderam? Quando você tem muitos números para a direita, olha aqui, ele só sorteou 7, né? Aqui foi 7 por 8. Ele sorteou apenas 7 nesse lado aqui. Então aqui é um parâmetro para você fazer a escolha. E aqui à esquerda aqui tem um botãozinho que chama copia 18, que ele vai copiar esses 18 números aqui. Entendeu? Vamos ver lá. Então, aqui ele vai copiar os 18 lá, que na verdade são esses aqui, ó. Ele vai copiar os 18 números do próximo sorteio. E aqui ele colocou razoavelmente distribuídos aqui. Lá ele está com, não dá para ver aqui, ele está com 3 números não entre os 15 aqui. Então agora aqui você tem, aqui é para quem não quer pensar muito. Então você tem 18 números aqui para fazer um jogo, né, usando o esquema, ou então você vai tirar, usando essa estratégia aqui, continua valendo. Eu abri mais aqui o campo aqui, aumentei aqui para ter uma visão. Aqui nós vamos tirar alguns números aqui para encaixar isso aqui. Está com 11, né? Vamos alinhar aqui. Ele está com 11. Nós vamos tirar alguns números aqui para deixar ele com 10, que é
o padrão aqui, ó, 38, ele está pedindo 38, aqui tem 10, 10 vai sortear 6, aqui tem 7, vai sortear 4, então a somatória aqui, considerando essa média exata de 60%, vai dar 38. E aqui, 2 dois a mais e 2 a menos deu os 38, entenderam? Então que nós vamos chegar aqui nessa posição aqui. Aqui tá com 6. E só tem um número aqui que está meio fora aqui, que é esse. Tem 3 números aqui, né? Eu costumo fazer assim para enxergar eles ali. Esses 3 aqui é o 19. Se você tirar o 19 aqui, você vai encaixar ele melhor. E põe o 14. O 14 está bem atrasado, né? Então aqui nós vamos fazer um ajuste aqui, ó. O 14. Então agora ele está pedindo 26, aqui tem 25. Aqui é a somatória total. Aqui é a soma total. Quanto sorteou aqui, o total vai dar 7. Aqui também ele tem que estar entre 8 e 10. Aqui está com 1 a menos, porque aqui é a média, né? Essa linha sorteou 11, sorteou 9, sorteou 8, então aqui ele tem que ficar mais ou menos dentro dessa faixa de mais ou menos 9. Aqui saiu 1 a menos, aqui saiu 1 a mais, né? Se vocês correrem aqui, agora aqui vamos copiar esse jogo aqui que nós ajustamos aqui para cá. Aqui cada botãozinho desse copia um jogo que você vai fazendo lá, né? Aqui para apagar aqui tem um botão que está bem escondido aqui. Se você bater nele aqui, ele vai apagar tudo aqui. Então você faz um jogo, né? E aí dá um vacilo ali. Aqui você faz manualmente. Bom, eu fiz essas escolhas. Eu vou salvar ela aqui embaixo aqui, né? Se você bater aqui, ele vai apagar esse aqui. Vou botar ele de volta aqui. O que mais que tem aqui de novidade? Então aqui passar os jogos, a mesma coisa. Aqui copia todos os números aqui. Aqui você marcar, você quer copiar esse resultado aqui, você marca ali e joga aqui com a cor, né? Para tirar essa marca aqui, você põe no ESC aqui dá um ESC aqui, para ele tirar essa marcação aí, que é meio irritante. Entendido?